Gente, vamos lá. Antes de andarmos, a escola de fundamentos. O líder, por favor, fique de pé, Vitor, por favor. Esse é um bonito, ele é baixinho, mas dá para vê-lo aí. Esse é o nosso líder. Se você tiver alguma dúvida a respeito da escola de fundamentos, o procure. E lembrando, a inscrição, a taxa é única, é R$20 apenas para que você possa garantir seu material, para que você receba a apostila e todo o material que você vai estar durante os 5 meses. Não vai pagar a mensalidade, é uma taxa única e segue, tá bom? E aí, no site da igreja, no aplicativo da igreja, você pode fazer a inscrição via boleto, Pix ou cartão de crédito. Então tá barato, tá tranquilo e sem nenhum tipo de problema. Amém? E a última informação, que passou em branco para depois ninguém ficar reclamando, a conferência Fire vai acontecer, não é esse sábado, é no outro, é no último final de semana de julho, e ela é aberta para a igreja. Lembrando que essa conferência é uma conferência profética, e ela não é dos jovens, ela é organizada pelos jovens, mas é para toda a igreja. Irmãos, todas as pessoas que vão vir para essa conferência são pessoas que a gente separou com muito zelo. Vai vir, inclusive, o pastor Márcio Meira, que ele é um pastor lá de João Pessoa, um cara, assim, fantástico. E, enfim, toda a programação, ela está disponível para vocês. Aí é o seguinte, eu vou dar aqui uma informação. Quem quiser fazer a inscrição até o próximo domingo, no valor que está, ela é para você ter o ingresso mais a camisa. A partir da segunda-feira, logo após, na segunda-feira, na semana da conferência, a gente só vai abrir a inscrição para conferência sem camisa. Então, esse valor que está no aplicativo da igreja até o domingo da semana que vem é para você garantir o ingresso com a camisa. Após isso, vai ser o ingresso para a conferência. Agora, lembrando, o cupom que já está valendo a partir de agora, das 18 horas de hoje até as 18 de amanhã, o nome é FIRE25. Você tem direito a 10% de desconto na sua inscrição. Então, corre lá para que você possa garantir a sua inscrição e de quem mais você deseja. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos e vamos receber do Senhor essa noite. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito em nosso meio. Por tudo que tu tens manifestado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no meio da tua família. Senhor Jesus, nós queremos apenas te agradecer. Te agradecer por tudo o que tu tens feito para que o teu reino não pare. Muito obrigado porque nós temos vidas que estamos vendo que estão sendo alcançadas, que estão sendo resgatadas, que estão voltando para os teus caminhos, Senhor Jesus. Famílias restauradas. Pai, muito obrigado porque isso é nítido de ver quão poderoso tu és. E obrigado por tudo que tu ainda irás fazer. A ti toda a honra, a ti toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E é isso. O pessoal quer... Oi? Porque Nádia... A culpa foi minha agora. Visitante, seja bem-vindo. Quem nos visita hoje pela primeira vez, por favor, se quiser ficar em pé, fique em pé, ou então levante seu braço. Opa, irmã, seja bem-vinda. Quem tiver aí, por favor, dê um abraço na irmã. Celebre a vida dela. Quem mais nos visita hoje? Aqui tem 3 pessoas, glória a Deus. 4, 5, amém. Levanta o braço aqui assim. O pessoal que estiver ao redor, por favor, dê boas-vindas. O pessoal da recepção vai procurar vocês. A igreja dê uma salva de palmas a essas pessoas. Aleluia. Voltem sempre, estejam convidados a participarem de célula. Os homens que estão nos visitando, venham terça-feira também. E as mulheres que quiserem saber também mais informações sobre a igreja, o pessoal da recepção que vai falar com vocês, vão poder orientar vocês no que for preciso. Amém? Vamos embora, porque Deus tem muito para ministrar ainda em nosso meio. Gente, o tema dessa ministração se chama A Mão de Deus Está Sobre Mim. E essa, na verdade, não é um tema para eu ministrar, na verdade é porque eu fui ministrado e tem sido um momento poderoso para eu ver quão poderoso é o Senhor e como a mão do Senhor, ela cuida de todos os detalhes. E queridos,
Agora eu estou mais calmo, mas esse último mês foi um mês... Sabe aquele mês que quando é para vir, vem com tudo? Quem está passando por isso aí? Alguns. Quem já passou por isso? E quem ainda vai passar? Vai continuar, a vida não para não. O negócio vai e vem. É para a fé fortalecer, mas a gente não para, aleluia. E é pelo nome do Senhor Jesus que todas as coisas elas cooperam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não vamos retroceder, porque o Senhor é o dono de tudo e a mão dele está sobre mim e sobre você. E esse ponto aqui, ele é fundamental, porque quando eu fui realmente estudar o que é a mão de Deus, eu fiquei surpreso, porque de fato todas as coisas que estavam cooperando para que tudo acontecesse como ele queria, quando a gente vai ver na Bíblia, é impressionante. Porque Deus já deixou claro que a mão dele está sobre nós e nós nos ficamos estressados, agoniados, ficamos angustiados e achamos que as coisas não vão acontecer. E o grande detalhe é porque Deus ele é especialista em nos dar respostas para que a gente fique com a cara no chão. É verdade ou não? E Deus ele é poderoso nisso, incrível nisso, porque ele ama os detalhes para a minha e para a sua vida. E vamos lá começar em Salmos capítulo 139. Vamos ler do verso 1 ao 18 e depois a gente vai andar um pouco para que aquilo que Deus está querendo sobre nós. Abre aí, por favor, Salmo capítulo 139, verso 1 ao 18. Que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Guarda esse texto, irmão. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Verso 6. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Verso 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ele é poderoso, amém, irmãos? Não existe um inferno que para a gente dê medo. Deus não precisa temer nada. Ele está acima de tudo e de todos. Onde ele está, ele habita, ele põe a mão dele. E tudo faz acontecer quando Deus faz o que ele deseja. Verso 14... Não, verso 13. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém, irmãos? A palavra de Deus aqui, ela é perfeita, porque ela está fazendo uma leitura da minha e da sua vida e do quão poderoso é o Senhor.
E aqui o Senhor está dizendo que não importa onde você vá, não importa onde você esteja, ali Deus estará. Não importa se você um dia foi do Senhor e hoje não é, está andando em lugares que não pertencem ao Senhor, o Senhor estará contigo. Não importa se a tua saúde está ruim, não importa se tua família está quebrada, não importa se você está próspero, o Senhor continuará com a mão sobre você. E eu quero que você segure o verso 5, que numa tradução diz o seguinte, na NTLH: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Já na NVI diz: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus está sobre nós. E eu pergunto, essa verdade está em seu coração? Você crê que o Senhor está sobre você todos os dias da sua vida? Se você crê, irmão, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus e celebre o nome dele. Porque o Senhor permanece sobre mim e sobre você. Não importa quais circunstâncias nós temos levado, Deus continua sobre nós. Deus não apenas nos sonda, mas também sabe de todas as coisas. Preste bem atenção, a gente ainda vai detalhar alguns desses versículos. A palavra está dizendo que o Senhor conhece o tudo da sua vida. Seus pensamentos, o seu andar, o seu levantar, o seu assentar, até a palavra que ainda nem chegou à sua língua. Deus sabe de tudo sobre você e tudo que você faz. Então nós não precisamos ficar angustiados por nada, porque tudo que retrata a nossa vida, Deus sabe detalhes de tudo. Deus, ele entende todo o seu caminhar. Mas não é por isso que Deus vai permanecer com o que você esteja fazendo. Mas Deus, ele sabe de tudo sobre você, porque ele tudo governa, sua mão está sobre você. Como disse no verso 5, deixe ele conduzir a sua vida, porque o que Deus está dizendo aqui já é uma verdade. Ele está com a mão sobre você, ele é por você. O problema é que nós não vivemos a verdade plena que Deus coloca na Bíblia, que ele está cuidando de mim, de você. Então não importa em qual situação nós estamos hoje, o que importa é que a mão de Deus permanecerá sobre nós. Deus não vai em momento algum desistir do plano que somos nós, porque nós fomos constituídos por Ele. O nosso nome está no livro da Bíblia e por isso nós podemos todas as coisas naquele que nos amou e nos criou e nos fez propriedade exclusiva dEle. Tua saúde, tua família, teus negócios, teu emprego, ele não mudou, ele não muda, não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. A mão de Deus permanecerá sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que representa você. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, eu só estou afirmando aquilo que nós estamos lendo. Porque, de fato, às vezes nós ficamos perplexos com o tamanho poder que o Senhor vem sobre nós. E a gente fica, meu Deus, foi tu que fizeste isso, meu Deus, foi tu. E a gente começa a parar. Porque é o seguinte, quando Deus faz uma coisa, Ele não vai fazer só aquilo, Ele permanecerá fazendo sobre a sua vida. E é engraçado que o texto de Isaías, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus está dizendo: ei, não se espante com o poder que vai vir sobre a sua vida, sobre o que vai acontecer sobre você. Continua crendo, continua caminhando, porque eu continuarei a fazer, porque minha mão permanecerá sobre ti, até você concluir o que precisa concluir aqui na terra, irmão. E é engraçado, essa semana, acho que foi essa semana, a gente está finalizando o processo aqui na igreja e no instituto, que é o alvará de funcionamento, um monte de legalização, de documentação. E aí surgiu uma situação que a gente ia ter que fazer
uma mega quebra aqui na igreja e na estrutura, porque tinha uma lei que era necessário, enfim. Aí quando eu olhei, eu disse, sangue de Cristo tem poder. Aí eu peguei o papel assim, eu fiquei calado, não me expressei nada. A pessoa falando um monte de coisa, eu disse, vá, fale que você tem que falar. Aí eu fui para o papel e disse, Senhor, essa igreja, esse instituto não é meu, é teu. Então te vira, te cuida e faz o que tem que fazer. Irmão, diante de Deus. Deu 2 minutos, ela disse, peraí, eu vou ligar para alguém. Alguém de um setor, e ligou. E a pessoa que atendeu, que era superintendente dela, falou, não deixe isso para lá, está no papel, está pedindo, esquece, não mexe com isso não, isso vai dar trabalho. Não era nem para a gente, era para eles. Aí eu disse, amém, Senhor, está decretado, e foi-se embora. Preste atenção, irmão, Deus vai cuidar o tempo todo. Só que a gente se precipita, quando vem a notícia, a gente fica, ai meu Deus, aí começa aquela angústia, a gente sofre por antecedência, a gente tem um piripaque, e a notícia nem chegou, mas a gente já está morrendo por antecedência. Eu conheço gente assim, que pegou as coisas, aí viu, aí começa a ter um ataque do coração, aí dá um nervoso. Deus disse, espera aí, pô, nem deixa eu fazer a bênção na tua vida, aí você já está morrendo. Aí Deus, espera aí, eu nem ia te levar agora não, menino, fica aqui. E a gente fica nessa angústia eterna, porque as informações, elas são muito rápidas, a nossa vida, ela está numa rotina tão intensa. E a gente tem que cuidar da gente, cuidar do filho, cuidar do pai, cuidar da mãe, do irmão, do vizinho, do cliente, do quem trabalha com a gente. E a gente começa a se angustiar e começa a ficar louco e começa a achar que tudo vai desmoronar. Não é assim? Só que Deus está cuidando de cada um de nós. E a gente acha que Deus só cuida de uma área. Não, Deus cuida de todas as áreas. Ah não, mas Deus ainda não fez acontecer aquilo que eu peço há 10 anos. Certo? Porque não é no seu tempo, é no tempo dele. Deus mandou você continuar andando e ele vai continuar cuidando. E eu quero que você afirme essa verdade de Deus em sua vida. Abra a sua boca para reafirmar o que a Bíblia já diz a seu respeito, o que a Bíblia diz sobre a nossa vida, o que Deus afirma sobre todas as coisas que nós vivemos. Porque Deus te dá força, Deus te dá avisos, Deus usa pessoas, Deus cuida de ti, Deus faz milagres e Deus quer apenas o teu clamor e a tua adoração. Porque diante das coisas que vão acontecendo sobre a nossa vida, Deus vai nos lapidando, Deus vai nos transformando naquilo que Ele queria que nós fôssemos desde o início. Só que a gente é cabeça dura e a gente não deixa Deus fazer o que é necessário. E nós perdemos a grande oportunidade de sermos aquilo que Deus já construiu desde o princípio. Então nós precisamos permitir que o Senhor, Ele manifeste a sua graça sobre nós e possa operar todas as coisas na nossa vida. E essa situação que eu falei, desse último mês, minha mãe não tem vindo à igreja, ela realmente estava, acho que nos 2 últimos meses ela teve 2 internamentos. Só que o último foi bem difícil. E eu me senti numa situação, eu fiquei assustado, porque ela era uma paciente oncológica, ela não está mais com câncer, glória a Deus. O câncer foi controlado, a leucemia, só que ela pegou a infecção, que ela tinha feito o exame, infecção urinária, e ela tinha feito o exame dias atrás e estava zerado. Só que porque ela é uma paciente oncológica, qualquer baixa da sua imunidade, alguma infecção que vier, se torna uma coisa absurda. E para as mulheres de plantão, infecção urinária é o quê? Remedinho e resolve, não é não? Assim, minha esposa é assim, né? Infecção urinária, tomou remédio, fica lá e daqui a pouco fica... não é? Desculpa, é porque eu não sei, né? Assim, pelo que eu vejo da minha esposa, a infecção é remedinho. Não, normal, né? Assim, o normal... No certo não, mas o normal é assim. Não é um problema no dia a dia, né, que se torna... Amém? Não? É porque agora, gente, deixa eu pausa na administração. Espera aí, vamos voltar aqui. Irmão, perdoe, mas é porque eu sou assim e vou seguir. Semana passada, neste mesmo lugar que eu estou, tinha uma pessoa chamada Marília, famosa Lila, contando sua notícia. Ai, não sei o que, me abençoou, não sei o que, aquela história. Um monte de gente abençoando ela. E ela disse que estava fazendo uma faculdade. Ela não disse o curso. Disse? Disse não, ninguém sabe, tá vendo? Não, quem sabe que está próximo. O curso se chama farmácia. Só que essa abençoada, eu fiquei na dúvida que eu queria gritar. Ela concluiu o curso de farmácia, irmão. Glória a Deus! Ela agora é farmacêutica. Quem quiser remédio e receita, vai para ela.
É porque, irmão, ela não falou, eu disse, eu vou falar lá na frente. Ela agora só vai conseguir agora a diplomação, né? A colação e vai ter o certificado de farmacêutico. Aleluia, glória a Deus. Aí, farmácia, quem quiser remédio é Lila, viu? Lila, bora. Terminou, conclusão abençoada, vamos seguir aqui. Minha mãe, amém. Ela tá bem, viu, irmão? Mas foi punk. E o que acontece? Essa situação, para encurtar a história, ela, de repente, num dia, a infecção atacou de uma forma muito forte. E foi o dia justamente que eu ia levá-la para o hospital para fazer a imunoterapia. E ela disse que não ia, não sei o que, então tá bom, não vai, tudo bem, não vai, vamos seguir. Como minha mãe já estava seguindo a vida dela tranquilamente, fui embora. Só que o problema foi que essa infecção me pegou justamente na terça-feira. Seguiu, quando foi na quarta, essa infecção realmente atacou de uma forma muito forte. A gente não sabia que era infecção. Enfim, por outras situações, minha mãe é diabética, toma remédio neurológico. E aí o médico falou, ó, se ela está sem tomar remédio neurológico, o quadro que ela está apresentando, porque ela não estava tendo febre, era uma situação neurológica. O ponto é que minha mãe começou a mudar a forma de tratar, ela começou a não entender quem era, onde ela estava, com quem ela estava falando. Assim, gente, foi horrível. E a gente precisou de ajuda, né? De ajuda de uma estrutura de apoio, né? De cuidador, de técnico, de área de saúde. A gente colocou ela num local para que ela pudesse ter alguns cuidados, porque ela estava com esses remédios neurológicos. O ponto é que ela teve febre, vamos embora para o hospital. Chega no hospital, ninguém sabia o que ela tinha, porque ela, como eu falei, diabetes, estava em 550, irmão. Pega aí. E detalhe, teve uma hora que a máquina não estava lendo a diabetes dela. Foi um negócio assim assustador. Agora está fácil falar, mas na hora o remédio neurológico não estava regulado. E aí descobriu que ela estava com infecção urinária. E o problema era a infecção urinária. Fez exame pra caramba. E minha mãe totalmente consciente. Ela não lembra de absolutamente nada. De 10 dias que ela ficou inconsciente. E qual é o ponto nisso tudo? A gente fica angustiado, porque a gente, meu Deus, é minha mãe e não pode. E a gente começa a ficar naquela loucura de que vai dar tudo errado. E Deus está dizendo, ó, vai tranquilo, que eu estou cuidando. E eu lembro que a gente estava indo para o hospital, eu e Milka. E a gente achou que, de fato, minha mãe ia terminar em coma, numa situação bem delicada. A gente começou a clamar e orar, e oramos. Irmão, foram dias de muita oração. E Deus se fez muito presente. Minha mãe, ela não foi entubada. Minha mãe, ela não teve nenhuma sequela. Ela não teve, fez ressonância, fez tomografia, fez exame na medula. Ó, irmão, o que você puder imaginar de exame, foi feito. Nenhum exame tinha nada. Depois de 15 dias ela saiu. Ela está agora nesse local que a gente falou, com todos os cuidados. Está num processo de reabilitação, mas ela está sem sequela, sem nenhum tipo de problema. Irmão, vou dizer a você, é por causa de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ela, tem a ver com Deus. Porque Deus, Ele cuida da gente o tempo todo. Deus, Ele não vai deixar com que nada fuja do seu plano. Porque enquanto tudo isso acontecia, eu era ministrado, minha esposa era ministrada, meu irmão era ministrado, a família era ministrada. E Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem dEle. Porque a glória foi dEle. No hospital, ninguém entendia o que aconteceu, porque foi Deus, o médico dos médicos, Ele que pode todas as coisas. E Ele pode reverter tudo que aos nossos olhos faz sentido. Porque a mão de Deus, ela está nos guardando. A mão de Deus é que guarda a nossa casa. A mão de Deus é que guarda a nossa família. A mão de Deus é que nos sustenta. E é a mão de Deus. Satanás vai bater em retirada, as doenças serão curadas, a fé será instaurada e você irá sentir e ver a mão de Deus em você. Porque é isso que Deus quer, porque Ele quer que você compreenda que todas as coisas vão acontecer na sua vida, mas Ele permanecerá cuidando e protegendo e direcionando para que você possa liberar a graça de Deus sobre a sua vida. Então não adianta nós ficarmos angustiados, porque se nós entrarmos nessa rota, Deus não vai poder fazer o que Ele quer. Trabalhar em você, trabalhar em mim.
E é interessante que a mão de Deus, ela é um símbolo de poder e autoridade. Irmãos, imagine eu com essa mão grande chegar sobre você. Ela é uma mão grande que protege. Se tiver uma confusão lá, ela está ali protegendo. Agora imagine a mão de Deus, que é infinitamente maior que a minha. Nossa, não tem nem comparação. Ela está sobre você, dando esse poder e autoridade no reino espiritual. Porque a mão de Deus, ela também te guia. A mão de Deus, ela também te protege. E isso mostra a relação dele conosco. Porque ele é um Deus próximo, é um Deus de cuidado. E a mão estendida sobre nós é um lembrete dele, dizendo: eu estou envolvido em sua vida. Porque eu não apenas te observo, mas eu te guio e te sustento. É isso que o Senhor está dizendo. A mão dele virá sobre nós para poder nos guiar, nos proteger e dizer: ei, vai-te embora, que eu estou conduzindo tudo na tua vida. Não há necessidade de ficarmos na angústia, porque a mão dele é por nós, é conosco. E a mão dele pode todas as coisas. Pode abrir porta, fechar porta, ajustar caminho, tirar o inimigo, trazer milagres sobre a sua vida. Então nós precisamos, no nome de Jesus, permitir e ver com os nossos olhos espirituais essa mão poderosa. E Adonai, que é em hebraico, refere-se à mão de Deus. Em hebraico, justamente, significa o poder e a ação de proteção. Porque isso no mundo espiritual é algo muito poderoso, irmãos. Porque diante de uma batalha espiritual da sua vida, o Iade de Deus está ali, mostrando de quem você é. Deus, ele irá permanecer na proteção contínua da sua vida. Não importa onde você esteja. Agora, tem um grande detalhe. O Senhor, diante do que ele faz sobre você, ele vai te levar ou para o estreito ou para outros cantos, porque diante de todas as situações, o Senhor fará maravilhas sobre você. Mas Deus também, ele irá te moldar. Ele irá fazer aquilo que é necessário para que você compreenda quem ele é sobre você. E eu queria te convidar a fechar teus olhos nesse momento. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Feche teus olhos, a chuva veio na hora certa, exatamente no ponto que a gente precisa, porque Deus, ele quer fazer algo poderoso. Então, diante disso, coloque sua vida diante de Deus. Esqueça quem está do lado. E coloque sua vida diante dele. Enquanto você para, tem uma canção que eu vou ler para você enquanto você está de olhos fechados. Que diz assim: ó Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito. Eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão que me acalenta. A tua mão que me sustenta. A tua mão que me guarda, que me ampara. A tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. Pai, eu quero te pedir que tu possas vir sobre a vida da tua igreja. Que essa noite, Senhor Jesus, cada um compreenda a sua vida. Cada um coloque diante de ti todas as coisas. Não importa se aqui tem homens e mulheres que estão firmados nos seus caminhos ou que estão afastados, mas que eles compreendam que a tua mão está sobre eles. Pai, não importa qual situação estejam, qual clamor estão levando a ti, tua mão continua sobre cada um deles. Então, Espírito de Deus, vem
falando aos corações, vem falando aos teus filhos. E diante da tempestade que se levanta diante da vida deles, que cada um possa entender que tu, Jesus, está no barco da vida deles. Glórias te damos, Senhor Jesus. Amém. Queridos, a mão de Deus está sobre a nossa cabeça, nos sustentando, direcionando, sendo escudo, segurança, trazendo prosperidade. Sua mão nos faz descansar. Sua mão nos livra do pecado. E pela sua mão nós somos libertos. E é interessante porque tem uma pessoa na Bíblia chamada José. Essa história é engraçada porque José, de filho querido, se tornou um escravo. Seus irmãos, com inveja da sua túnica e sonhos, os lançaram em uma cisterna seca. Vendido como escravo, servo na casa de Potifar, levou a uma prisão injusta, mas ele interpretou sonhos na prisão, teve seu crescimento no Egito e se tornou governador. E por fim, reconciliou com sua família. Porque a mão de Deus estava sobre José. Independente da circunstância que a vida dele foi colocada, Deus nunca abandonou José. E o mesmo Deus que cuidou de José é o mesmo Deus hoje que cuida de mim e de você. Então não importa qual o caminho que Deus mandou você andar, qual caminho Deus colocou você, porque diante do caminho que você está, Deus está fazendo coisas para glorificar o nome dele. Ah, minha família, meu marido não se converteu. Irmã, continua no teu lugar de oração. Continua de joelho no chão, pagando o preço, porque na hora certa Deus fará o que é necessário. Ah, meu filho, minha filha ainda não voltou ao Senhor Jesus. Continua, pai e mãe, de joelho. Ou até você, filho, continua de joelho, continua intercedendo, continua clamando, porque na hora que Deus disser que sim, vai acontecer. Ah, porque a minha saúde ainda não está estabelecida. Deus disse, continua clamando, porque eu farei na hora certa. Ah, mas porque a provisão não veio? Continua, porque na hora certa a provisão virá. A mão do Senhor continua sobre nós. Independente do lugar, das circunstâncias ou injustiças, Deus permanece com sua mão sobre mim e sobre você. E lá em Isaías, capítulo 41, verso 13, diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E Salmos capítulo 39, verso 10 diz, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A palavra de Deus está dizendo que Ele permanecerá te sustentando. Ela permanecerá te ajudando. E mesmo que você caia, a mão de Deus vai te levantar para que você possa cumprir o que Deus estabeleceu para você na terra. Não importa. Não importa se tua vida ela tinha um nível que estava aqui e desceu. O que importa é que onde você está, Deus continua te sustentando, te guardando, te colocando de pé para que você continue caminhando para fazer todas as coisas que cooperam para o bem dEle. Você pode dar salva de palmas ao Senhor Jesus. Mesmo na tempestade da sua vida, o Senhor continua com você. Não importa o que você tem feito, falado, errado, pecado, enfrentado ou passado ou desistido, a mão de Deus continua sobre você. E no Salmo 139 que nós lemos, eu quero dar ênfase a 3 versículos, a 5 na verdade. De 1 ao 3, diz o seguinte, capítulo 139, verso 1 ao 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E o verso 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, não importa, como eu falei, como está a sua vida. O que importa é você se colocar diante de Deus para que Ele sonde o seu coração e Ele conserte a tua vida. Mas Deus está dizendo, mesmo diante disso, permanecerei cuidando de ti. Porque pare bem, olhe sua vida. Aqueles que já voltaram para o Senhor, pare bem as coisas que você já fez e analise. Caramba, eu não passei por coisa pior, porque a mão de Deus estava sobre mim. E aqueles que estão firmados no Senhor, pare e pense o que Deus tem livrado e feito sobre a sua vida. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu protegerei você, mas você precisa permitir que o seu coração seja sondado por mim, para que eu examine e eu possa te mudar diante da minha palavra, da minha glória, diante do meu nome, porque você não é mais o mesmo quando está comigo. Por isso que nós precisamos ser transformados por Ele, irmãos. A misericórdia de Deus é sobre mim e sobre você. Ele não abre mão de nós, é porque Ele nos ama. Ele sabe tudo sobre nós. Sua mão está sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nosso casamento, sobre nossa casa, sobre a nossa saúde. Nada foge da sua mão. Ele não permite que praga alguma chegue diante de nós. Só que você precisa estar nele. Não adianta. Porque Deus vai cuidar de você, vai colocar a mão. Mas aí quando você decide andar só, aí Deus, tá bom. Ele tira a mão, irmão. E você vai. Só que o problema é que quando a gente decide andar sem a mão de Deus, Ele ainda tem misericórdia, Ele ainda livra. Mas aí o problema é muito maior. Porque a nossa vida, começa a entrar num loop absurdo. E parece que não tem fim. E quando a gente volta para debaixo da mão dele, todas as coisas cooperam para ele. Jeremias 29, verso 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Tudo volta para o nosso coração em Cristo. A mão dele está sobre nós e o nosso coração está nele. Enquanto nós caminhamos, Deus continua cuidando, mas o nosso coração precisa estar nele. Precisamos permitir que Deus sonde esse coração horrível que nós temos. Os nossos pensamentos precisam ser conduzidos por ele. Porque, irmão, vemos e convenhamos, imagine que você pudesse ter uma tela para que todo o sentimento do seu coração e todos os seus pensamentos pudessem ser expostos a todo mundo. Todo mundo iria se escandalizar, sim ou não? Misericórdia. Pare bem e pense o que você pensa das pessoas. E isso ficasse disponível para todo mundo ver. A vida da gente ia à ruína. Isso é uma verdade, irmãos. A gente está do lado de irmão aqui na igreja e o nosso pensamento falando mal do irmão dentro da igreja, do lado dele. Olha, cuidado lá aí, viu, irmão? Quem está do seu lado aí, viu? Cuidado quem está do seu lado, viu? Olha para o lado de misericórdia. Mas é verdade. Por isso que nós precisamos pedir para que Deus sonde nossos corações e nos perdoe. E possa corrigir. Para que possamos continuar nele. Para ele. Porque, irmão, para e pensa. Se eu te emprestar R$100, é bom ou não? É ótimo, né? Me empresta, né? Você vai ser grato pra caramba. E se for um dinheiro que você precisava, vai ser mais grato ainda. Talvez eu empreste mais. Todo mês, suba para R$1.000. Não melhora, irmão? Mas e Deus que é dono de todas as coisas, de tudo. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o poder sobre tudo e tudo está debaixo da sua mão. Então nós precisamos todos os dias buscá-lo. Nós precisamos todos os dias agradecer e precisamos todos os dias entregar nossas vidas a Ele, porque tudo coopera para Ele e tudo é dele. Não precisamos de mais nada, apenas dele, que é dono de tudo.
E para isso precisamos louvar ao Rei dos Reis. Se nós pegarmos o texto na sequência de Salmos, todos os textos falam: louvai ao Senhor. Todos os capítulos começa: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração que sai de dentro de nós, independente de como estamos. Ele quer ouvir a nossa canção, que os nossos lábios saiam o louvor ao Senhor Jesus. Deus, Ele quer ouvir a nossa canção, porque diante da canção tem coisas que só acontecem quando nós clamamos aos céus. Tem coisas que só vão acontecer quando clamamos a Ele. E vou contar mais uma história. Minha mãe, ela estava no hospital ainda inconsciente. E tinha uma música que ela gostava, que era Ao Cheiro das Águas. Ao cheiro das águas brotará. Gente, eu peguei essa canção e botei no celular e deixei do lado dela. Deixei lá, tocando. Orei e deixei diante de Deus. No outro dia, ela estava consciente. No outro dia ela estava consciente, abrindo a sua mente, ela não entendia nada do que estava acontecendo. Porque o louvor do Senhor, quando começa a penetrar, Ele começa a botar as coisas no lugar, Ele começa a organizar as coisas, Ele começa a dar vida, Ele começa a colocar tudo em ordem, porque todas as coisas cooperam para Ele. Então precisamos abrir a nossa boca para profetizar, para glorificar e para louvar ao Senhor Jesus. E o Salmo 150, para encerrar, diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no com seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Todos nós precisamos declarar quão grande é o Senhor Jesus, porque Ele merece todo louvor, Ele é digno disso, porque tudo será para alcançarmos mais vidas para o Senhor Jesus. Porque essa igreja, ela não pode ser das mesmas pessoas, irmãos. Todo domingo tem que vir mais gente, e mais gente continuar na igreja, e mais gente continuar no reino do Senhor, mais gente se consolidar, e a igreja precisa avançar. Ei, eu estou cansado dessa igreja desse tamanho, nós precisamos crescer, precisamos aumentar, porque as pessoas precisam receber de você o que Deus tem feito, quão grande é o Senhor na tua vida, para que você alcance mais vidas. Não podemos viver uma vida apenas de sentar na igreja, receber, glória a Deus, e ir embora. Não, tudo isso é para que a nossa vida seja testemunho na vida de outras pessoas. Porque a mão do Senhor, a palavra do Senhor diz aqui, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor está sobre você. E diante disso, a sua vida alcança outra, e mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são convertidas, mais pessoas são consolidadas, mais pessoas vêm para a casa do Senhor. E nós precisamos ficar angustiados, gente, com essa igreja pequena, porque precisamos alcançar todo esse bairro, precisamos alcançar as famílias, para que pessoas sejam transformadas e mais pessoas levem Deus a mais pessoas. Porque do jeito que eu fiquei alegre com a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, mais pessoas precisam passar pela mesma experiência. Mais pessoas precisam ficar felizes diante da glória de Deus. Não podemos ser ignorantes nisso, pelo amor de Deus. Nós não podemos também pensar só em nós. Porque o que Deus está fazendo na nossa vida, mais pessoas precisam saber disso. Mais pessoas precisam experimentar disso. Mais pessoas precisam colocar o seu coração diante de Deus. Mais pessoas precisam descobrir o que é louvar ao Senhor, e o que é ver a mão de Deus sobre ela, e ela dizer: como pode minha vida toda eu passar sem a mão do Senhor? Como é que pode eu estar vivendo uma vida sem o Senhor Jesus? Como é que pode nós negligenciarmos essa palavra e não compartilharmos com mais vidas? Nós precisamos usar todos os nossos recursos, todos os nossos tempos, para que pessoas possam ser alcançadas, irmãos. E vou compartilhar a última coisa. Quando eu falei sobre a questão do instituto, que era do Senhor, e é do Senhor, irmãos. Essa igreja está com 7 anos com a escola. E tem várias famílias que são frutos disso.
que se não fosse a escola, talvez não iam conhecer o instituto. Não iria conhecer a igreja. E hoje a gente tem aqui uma família gigante aqui e várias outras pessoas que foram alcançadas, fazem parte de ministério, fazem parte de células. Então nós precisamos usar todos os nossos recursos para que essa glória do Senhor seja manifestada na vida de mais pessoas. Precisamos ficar impacientes quando essa glória não chega em mais vidas, porque cadeias são quebradas. Eu falei inclusive com Leide, e pastor, por favor, está sabendo agora. Precisamos instalar, em nome de Jesus, rapidamente, o ministério de capelania, para que mais pessoas façam curso, mais pessoas estejam juntas e possamos visitar mais pessoas, irmãos. Não podemos apenas vir para a igreja para receber a bênção para a nossa casa e para a nossa família, porque o vizinho do lado está precisando de Jesus e a gente nem está abrindo a porta para dizer: ei, vizinho, toma aqui também. No nosso trabalho, as pessoas não sabem quem é Jesus, irmãos. Aqui na escola, a gente instituiu, todo dia a criança ela chega, ela tem que orar, hino nacional, aí depois a oração, ora para comer, ora para sair, e vai orando em casa. Porque as famílias precisam ser alcançadas pelo evangelho, nada melhor do que usar as crianças. Vai embora, vai. Diz que Deus vai vir, se não vir vai todo mundo morrer, aí tem que botar assim mesmo. E criança no meio, vai e fala. E glória a Deus, as famílias são alcançadas e vamos embora. Então quero te convidar essa noite a você compreender que a mão de Deus está sobre você, porque isso é uma verdade. E eu quero te chamar também para você louvar ao Senhor. Abrir a sua boca para profetizar, abrir a sua boca para louvar. Deixa a glória de Deus vir, deixa Ele sondar o teu coração, deixa Ele entender quem é você e Ele te corrigir e ajustar o que é necessário para que você continue na rota e no caminho você possa viver tudo aquilo que Ele quer para você. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor venha com graça sobre nós. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levante suas mãos, feche seus olhos. Esqueça quem está aqui. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você ainda esqueceu de orar. Continua profetizando. Continua clamando. Espírito de Deus, nós estamos aqui essa noite, Senhor Jesus, como teus intercessores. Nós não iremos, Pai, retroceder, continuaremos avançando, independente das circunstâncias da nossa vida. Mas tua mão está sobre nós, tua mão está sobre mim, tua mão está sobre minha casa, sobre minha família, sobre meu casamento, sobre meu futuro, sobre minha empresa, sobre meu emprego, sobre a minha vizinhança, Senhor Jesus. Oh Pai, Tu não, em nenhum momento nos desampara, Tu em nenhum momento esquece de nenhum de nós. Tu simplesmente espera que olhemos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro. Tua mão está sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando, nos livrando do mal, direcionando o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa voz. Tua mão é o que nos guia, o que nos protege. Sem a Tua mão nós estamos perdidos. Sem Ti nós somos nada. Por isso que precisamos dar glória ao Teu nome. Por isso que precisamos louvar ao Teu nome. Por isso que precisamos testemunhar o Teu nome para pessoas e mais pessoas. Bendito és Tu, Senhor. Que Tu hoje possa operar milagres na vida dos Teus filhos. Que os Teus filhos compreendam que Tu estás no controle de todas as coisas das suas vidas. Tu sabe até a palavra que nem saiu da nossa boca. Quanto mais as coisas que virão de problemas. Ei, Tu está cuidando, Senhor. Tu está cuidando, Senhor Jesus.
Mas enquanto tu faz, tu também nos molda. Por isso que tu queres o nosso coração. Então sonda essa noite o nosso coração, vê se algo não te pertence e corrige. E Pai, se tiver aqui, Senhor Jesus, homens ou mulheres que estão distantes de Ti, que estão afastados de Ti, que seja uma noite para reconciliação contigo. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a Tua mão, para sentirmos a Tua mão. Tua mão está sobre mim. Bendito é o Teu nome, Jesus. E nesse momento recebe a nossa adoração. Que possamos Te louvar com toda a nossa força,